num dia especial. Logo estaremos indo para o culto de Santa Ceia. Então somos muito gratos por isto. Vamos começar essa tarde com oração. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, ó Pai amado celestial, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, não somente por nós, Senhor, mas por toda a tua noiva, todos os teus filhos, Pai, e pelo mundo, Senhor. Sabemos que o Senhor trata do mundo sem ele perceber, Pai. Ó Senhor, dê-nos força, Pai, para continuar nesse teu caminho, Senhor, e fazer aquilo que o Senhor precisa que nós façamos, ó Pai. Abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, os que irão chegar e os que porventura não poderão vir, Senhor. Continue nos abençoando, ó Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vamos ter uma parte de cântico aqui com o irmão Paulo. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus. Também uma boa tarde para aqueles que estão nos assistindo. Que Deus possa juntamente abençoar a todos. E sabe, alguém já assistindo, né? Às vezes quando eu fico lá na roça, lá não é de som, eu digo, vou abrir a janelinha para me ver lá como é que está o irmão Danilo e a turma toda do companheirismo. E é facinho, né? Só abre a janelinha rapidinho, vê. E tem vezes que a gente não pode ficar, mas a gente acompanha à medida do possível. Vamos cantar então? Vamos cantar esses dois hinos. Jesus convida e canta meu povo. Eles são na mesma nota. Pode ser a nota Ré. É 234. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Jesus ia caminhando, descendo pra Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Os fariseus alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra
continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade. Mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação. Se eles se me calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, se alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, sabemos que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Não canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Então canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém. Povo, canta, povo de Deus, canta. Amém. Agora vamos ouvir alguns destaques. Hoje tivemos uma escola dominical cheia de bons destaques. E eu já deixo aqui nosso pastor Benedito disse assim: a maior autoridade está dentro de nós. Enquanto ele estava falando sobre que nós temos o maior advogado de todos, o maior juiz de todos, aquilo foi uma palavra muito forte. Amém? Vamos ouvir os destaques. Acredito que a irmã Ana Clara já está ali com dela. No dia 30/11, com o evangelista irmão Jorge, ele disse assim: quando você parar de apanhar, Deus parou de te amar. Tem mais? Levante o dedinho assim, ó. Tem mais, não tem? Cada destaque lembra mais um. É ruim quando a gente vai dar o primeiro destaque. Do pastor Benedito, hoje de manhã, ele disse que o valentão se transformou em um cristão. Amém. 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 No momento, os irmãos ainda estão procurando destaque nas suas memórias. É assim mesmo. Vamos já nos colocar de pé, vamos ler Salmos 119, versículo 9, nossa leitura oficial do companheirismo. Salmos 119, versículo 9. Amém? Creio que todos encontraram. Como purificará o jovem o seu caminho? De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Bom, Paulo, vamos caçar mais algum hino aqui para a gente cantar. E o irmão ou a irmã que desejar
cantar o seu hino especial, você pode também se manifestar. Vamos procurar o hino aqui dos rápidos. Eu achei um aqui já. O Dom Celeste. Mesma nota que foi tocado os outros. 175. Acredito que também tenha no Inário Novo. Tem. O Dom Celeste. Assim que Deus me batizou, a minha vida viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou pra dar louvor a meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo do amor que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Um bom caminho vou trilhar, e se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que és dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Amém. Irmã Ana Clara tem o seu hino? Um trio que, se não me engano. Amém. Vamos ouvir o trio aqui formado pela irmã Ana Clara, Analice e Gabriel. Que hino que vocês vão cantar? Além das montanhas. Amém.
Amém. Que Deus continue. Estou reparando aqui, tem 5 dispositivos já ligados. Não sei se tem alguma igreja, mas as pessoas que não sabem como notificar, aqui está chat, esse nome é chat ao vivo, né? Chat ao vivo, sim. Aí embaixo, a última parte onde tem uma carinha aqui, está aqui, participe publicamente do chat como participante. Você clica aqui, qualquer coisinha que você disser, ela vai estar te denunciando que você está assistindo. Aí você só diz aí o lugar, escreve aí o lugar, né? Então você fica sabendo. Era 5 e agora já é 7. Já temos 7. Já tem 7, né? Dispositivos está aumentando. Conectados. Temos que ter cuidado aqui para não falhar, porque fica feio, né? Verdade. Amém. Bom, hoje, como dito no companheirismo passado, não tinha muitos irmãos ainda, mas são as perguntas finais de Daniel. Eu não quis fazer perguntas muito complicadas, eu extraí as perguntas que eu julgo serem as mais simples para responderem. Então, agora já convido as moças, praticamente as mais moças, né, para virem aqui ocuparem as cadeiras. Esther, Kelly, como é que esquece o nome da própria prima? Nossa, é complicado, né? Isabela, Ana Clara, Ana, você também. Todos vocês, perguntas fáceis, o que não souber a gente vai ajudando, vou dando dicas, sim. Pode se dividir aqui. Senta onde você julgar que seja melhor. A irmã Lana e o irmão Alex estão chegando? Então, amém. Então a gente vai fazendo daquela forma que a gente já fez, vai dividindo irmãos, que vai ficando melhor assim. Vai deixar a irmã sozinha aqui. Irmã Rayuki também, se puder. Realmente é pergunta muito simples, pergunta que você aprende da infância. Vamos lá? Temos 3 aqui já. 2, 3. Irmã Sharon? Vamos, irmã. Vai se arrepender depois. A premiação é boa. Então, temos aqui 3 irmãos de cada lado. Muito bem. Julgo que vocês saibam essa primeira pergunta. Não sei se o irmão Guilherme já consegue soltar lá. Estamos nas últimas perguntas do livro de Daniel. Já encerrando aqui nosso estudo sobre o livro. O irmão Gabriel também está ali atrás. Irmão Moisés, vem aqui, irmão. Mesmo que não esteja muito dentro do assunto, mas ainda assim faz parte. Fiquem um aqui de cada lado, que já... Você pode ficar aqui. Eu escolho por você. Certo? Muito bem, pode soltar a primeira pergunta. Primeira pergunta, como sempre, começa pelo grupo A. Quais os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel? Vocês lembram? Os verdadeiros nomes, os nomes de origem deles, antes dele ir para a Babilônia. Vocês lembram? Hananias, Misael e Azarias. Muito bem, parabéns. Hananias, Misael e Azarias. Se tiver como o senhor já ir marcando os pontos aí para a gente, irmão, agradecemos. Muito bem, segunda pergunta do livro de Daniel. Essa aqui pode ser um pouco complicada, mas se pensar bem, dá para acertar. Qual tribo Daniel e seus amigos pertenciam? Das tribos de Israel lá, lembrando que eram 12 tribos, qual das tribos eles pertenciam? No começo do livro, lá fala assim que eles foram tirados de tal lugar, que o rei Nabucodonosor chegou lá e
cercou o lugar. Pensem nas 12 tribos que dá para chegar perto do resultado. Tem resposta? Judá. Muito bem, da tribo de Judá. Exatamente. Certo? Próxima pergunta. Por quanto tempo os jovens deveriam ser preparados antes de se apresentarem ao rei? Ou seja, eles foram, eu explico a pergunta, eles foram para lá, eles foram encarcerados e eles deveriam passar uma quantidade de tempo lá, se alimentando, lá se preparando, aprendendo as línguas lá do povo para ser apresentado para o rei. Quanto tempo era isso? Por quantos anos eles tiveram que ser preparados para ser apresentado para o rei? Ah, eu falei anos, né? Agora já foi. Não. Deixa eu explicar novamente. Eles foram levados lá por cárcere e eles deveriam ficar uma certa quantidade de tempo lá para depois ser levado para o rei, para apresentar para o rei se o rei ia querer que eles o que o rei ia fazer com eles? Ia tornar governador, o que ia fazer? Entendeu? Isso era uma quantidade de tempo. É, exatamente. Eles eram escravos, estavam lá no cárcere, só que eles estavam sendo preparados. Ai, tem dúvida. Ou é 10 ou é um ano. Eu vou escolher um ano. Muito bem. E vocês, têm resposta? Foram 10 anos. Bom, ela falou com muita convicção. Agora eu com a minha própria resposta, agora eu estou com dúvida. A igreja diz que é quantos anos? Quantos? 3 anos. Quem mais? Pastor Sebastião? Não lembra. Muito bem. Pastor Benedito? Quantos anos os rapazes ficaram encarcerados para ser apresentado para o rei Nabucodonosor? Foram 3 anos, se não me engano, né? A irmã falou 10, mas a minha resposta também que era 3. Bom, com a maioria, né, a irmã ali, nos assegurou que era 3 anos, então realmente era 3 anos. A irmã Ana Clara. Muito bem, então, resposta incorreta para ambos os grupos. E passando agora a pergunta para o grupo B. Próxima pergunta: o que Daniel pediu para comer no lugar do manjar e do vinho do rei? Eles estavam lá, eles tinham esse manjar do rei e o vinho, só que ele disse para quem cuidava deles lá: não, a gente não quer comer isso, troque isso para tal coisa. O que era? Legumes, frutas, cereais e água. Muito bem, muito bem. Onde eu li, né, só fala só em legumes, mas abrange toda essa área aí. Legumes para comer e água para beber. Muito bem a resposta. Então, próxima pergunta. Chegamos... Irmã Gabriela. Irmã Gabriela está ali no cantinho, escondida. A irmã Annalise também. Vamos sentar aqui para ficarmos aqui juntos, aqui em companheirismo. É isso que é o nosso companheirismo. Vamos? Ajuda.
Tenho certeza que de alguma coisa vocês sabem. Muito bem, já vamos passar para a próxima pergunta. É para vocês. O que Nabucodonosor queria que os sábios da Babilônia descobrissem? Aconteceu uma coisa com o rei Nabucodonosor e ele chamou sábios, chamou adivinhos, pessoas inteligentes daquela época, e ele queria que eles descobrissem algo. O que era isso que ele queria? Deixa a pergunta aqui na tela aqui para eles, irmão. Temos? Queria que interpretasse seus sonhos. Exatamente, certa a resposta. Queria que interpretasse o que ele tinha sonhado. Muito bem, próxima pergunta. Por que o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia? Porque eles não conseguiram interpretar os sonhos. Eu não falei que ela ia servir? Muito bem, certa a resposta, porque ninguém pôde lhe dizer o seu sonho. Muito bem, próxima pergunta, diga. Ai, gente do céu. Vamos, irmã, podem já se assentar uma de cada lado aqui. Irmã Alana, senta de cá, que fica mais fácil. Fica de cá, fica de cá. Muito bem, que a gente divide aqui bem a situação. Bora, próxima pergunta é para quem? É para vocês mesmo. Qual foi o primeiro sonho de Nabucodonosor? Carliane também, Carliane, venha cá. O pessoal vai chegando, vai ficando assim, escondido. Como é que a gente acha? A irmã aqui também, irmã. Vamos se assentar aqui. Vamos ficar aqui junto, ficar aqui mais perto uns dos outros. Como? Tem a resposta? O primeiro sonho foi o sonho da estalta. Exatamente, o sonho da estalta. Muito bem. Próxima pergunta, a da grande estátua. Como Deus revelou este sonho? Como Deus revelou o sonho do rei a Daniel? De que forma? O sonho da estátua. Daniel lá, na agonia lá, porque ele mandou matar todos os sábios, e ele foi interceder para Deus revelar o sonho para ele. Como Deus revelou? Foi através de um sonho. Bom, vocês têm uma resposta? Repetindo a pergunta, como Deus revelou o sonho do rei a Daniel? Eu vou falar, foi um sonho à noite. Saiu daqui. Não foi sonho, não? Estava errado? A outra falou para mim que era sonho à noite. Foi como? Fala. Ele foi de revelação. Não, revelação não. Deus revelou?
Pelo que eu vi é que eles não concretizaram a resposta, então vamos dar um tempo. Tudo focado aqui. Conforme a irmã Isabela falou, pois, Daniel orou, né? E Deus mandou em revelação para ele, para que ele reunisse os seus amigos, os outros jovens, para que orassem, para que Deus revelasse aquele sonho. Depois em uma noite, Deus revelou em um sonho e ele louvou a Deus pelaquela revelação. Deu uma resposta muito boa, mas ainda não foi a resposta corretamente correta, assim, das... Foi boa a resposta. Vocês complementaram, realmente foi à noite, só que não foi bem um sonho, entendeu? Foi uma visão, mas já, infelizmente, está anulada já. Foi revelado em uma visão à noite. Muito bem. Próxima pergunta agora direcionada para eles, né? De que maneira que materiais estavam presentes na estátua do sonho de Nabucodonosor? É para vocês. É porque passou. Você perguntou para eles, passou para vocês. Que materiais estavam presentes na estátua do sonho de Nabucodonosor? Confesso que eu tô admirado, irmão. De verdade, dessa vez eles... Precisa dizer exatamente onde estava, não. Eu quero saber quais eram. Não precisa dizer estar na cabeça, estar nas pernas. Espertinha você, né? Vocês já vão pensando que a chance de errar é grande. São vários... Não sei. Falar que nem meus professores, quando a gente estava na sala de aula assim, fazendo a prova, né? Aí perguntava, professor, tal coisa. Nesse momento eu não sei de nada. Eu esqueci de tudo já. Não adiantava perguntar, não. Não, tem que falar o que era. Ouro fino, prata, bronze, barro e cobre. Muito bem. Passou bem perto, mas e vocês? Tem uma resposta mais correta? Ouro fino, barro, ferro, cobre, bronze e prata. Eles complicaram a minha situação, irmão. Como é que eu faço? Esses aqui faltou um, aqueles ali adicionou um. E aí? Tem que anular, não tem...
Os materiais corretos são ouro, prata, cobre, ferro e barro. Sem o bronze, no caso. Mas é tanto metal, né, que vai lembrando de metal tudo. Níquel, vai tudo que tiver à disposição. Muito bem. Como? Diamante. Pois é. Certo, muito bem. Próxima pergunta é para vocês. O que aconteceu com a estátua do sonho do rei? Tem resposta? A gente passa? Eu? Ô, mulher, eu sou mais vergonhosa. Vamos, irmã. Vamos passar. Tá, uma pedra, parece, né, que rolou do monte e bateu nos pés, né, da estátua e ela caiu. Muito bem, certa resposta. Na última pergunta, se não me engano, falou assim, a pedra rolou e acertou os pés e as pernas dela. Eu respondi, né, se acertou os pés, deve ter acertado as pernas também, né, então deve estar certo. É verdade, acertou. Como? Não. Como? Tá correto. Mas era mais concretizado a pedra que rolou e a gente considera a resposta. Muito bem, próxima pergunta. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados à presença do rei? Parece que a irmã Carliane sabe. Porque eles não queriam adorar outro rei. Onde está? Outro rei, né? Que era o rei deles lá, né? E aí, irmão? Começou falando errado, mas consertou. E aí, como é que a gente faz? De fonema, muito bem. Se eles aceitam, então vamos lá, vocês ficam com ponto. Próxima pergunta. Por que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais? Tem resposta? Meu Deus. Deixa eu formular minha resposta aqui. Dou uma dica especifique por quê? Tá, porque eles disseram que não ia se prostrar de forma alguma, porque o Deus deles era, né, o certo e tal, e que não era certo aquilo, né, se prostrar diante de uma estátua. Muito bem, vou considerar também. O que eu mais era, pois não aceitaram pela segunda chance, porque o rei chamou eles lá e falou assim, agora vocês voltem e se prostrem. Ele falou, não, a gente não vai se prostrar. Mas muito bem, a gente também considera a resposta. Próxima pergunta. Como Nabucodonosor descreveu, eu já falei tanto esse nome que eu decoro. Como Nabucodonosor descreveu o quarto homem?
Chegou duas moças ali atrás, não quer se juntar com a gente, não? Irmã Sara e a irmã Priscila? Não, tem certeza? Tá todo mundo aqui, vamos vir pra cá, ó. A turminha aqui, tá tudo, os grupinhos. Pois é. Como Nabucodonosor descreveu o quarto homem. Ele estava lá. Que tinha, ele disse que viu uma luz resplandecente que parecia com o filho do homem. Que era Jesus. É. De vestes brancas. Muito bem. Raspou ali na resposta correta. Tem a ver. Vocês falaram coisa que tinha a ver, mas não é a resposta correta. E vocês? Tem a resposta? Quando ele viu que tinha... Ele perguntou para os caras que estavam lá com ele, né? E ele falou assim, vocês não jogamos só 3 homens, porque agora tem 4, e o outro tem um semblante como se fosse filho dos deuses. Muito bem, certa é a resposta. Semblante dos filhos dos deuses. E isso a gente vê, prestando atenção, se a gente prestar atenção em detalhes, né? Lá ele está escrito filho dos deuses com D minúsculo, né? Então, com o que ele estava associando era com os deuses de imagens que eles tinham. Então, a imagem dos deuses que eles tinham, ele assimilou aquilo com o homem que eles estavam vendo dentro da fornalha. Muito bem. Próxima pergunta. Qual era o nome do filho de Nabucodonosor? Belsazar. Tem certeza que não é Beltesazar? Certeza? Muito bem, certa é a resposta. Essa aqui tá... Na primeira vez ela falou assim, é Belsazar, e na segunda é Beltesazar. Perigoso isso. Então, certa resposta, próxima pergunta. Por quantos anos Nabucodonosor comeu juntamente com os bois? É 7 tempos. Muito bem, certa é a resposta. A irmã Ana Clara, ela gosta de como é que prontificar que ela realmente leu. 7 tempos, realmente. Mas o que a gente dá a entender é que 7 tempos significa 7 anos, o que ele quer dizer lá. Mas tá certa a resposta. Muito bem. Próxima pergunta. Que rei viu a escritura na parede feita pela mão de Deus? O rei estava dando a festa lá, com os utensílios da casa de Deus, lá de Israel. E que rei era esse que estava... Quem era esse rei que estava reinando sobre Babilônia? Não, eu só quero saber o nome do rei. Do rei, o nome do rei. Temos resposta? Era Belsazar. Exatamente, Belsazar, o filho de
Muito bem, muito bem. Próxima pergunta. Antes, vamos... Como é que tá aí o nosso placar? Não, vamos deixar pro final. Suspense, vamos lá. Próxima pergunta. O que a mão de Deus escreveu na parede do palácio? Quais palavras... Não. Quais palavras foi escrito lá? O que foi escrito na parede do palácio? Mene, mene, tekel, ufasim. Calma aí, fala mais devagar. Mene, mene, tekel, ufasim. Na minha Bíblia está ufasim? Na minha Bíblia. Muito bem. Realmente, no último companheirismo até a gente discutiu sobre essa questão que de uma Bíblia para outra muda a tradução, mas na minha Bíblia está escrito assim: Mene, mene, tekel e parsim, no caso. Farsim, mais muda de uma tradução para outra. E tem outra parte que se traduz para Pérez. Quando o Daniel está dando a interpretação das palavras, ele muda parsim para Pérez. Muito bem, certa resposta. Mene, mene, tekel e parsim ou farsim. Próxima pergunta. O que aconteceu com o rei Belsazar na noite em que Daniel lhe revelou a escritura na parede? O que aconteceu com o rei quando lhe foi revelado a escritura na parede? Vamos jogar aqui a pergunta aqui de novo, irmão? O que aconteceu com o rei Belsazar na noite em que Daniel lhe revelou a escritura na parede? Temos resposta? Ele foi morto. Eu não tô rindo porque a resposta tá errada não, tá correta. Foi da forma que ela falou. Ele foi morto. Realmente é um escândalo, né? Muito bem, ele foi morto. Próxima pergunta. E agora, depois que ele foi morto, quem assumiu o trono após a morte dele? Muito bem. Quem assumiu o trono após a morte de Belsazar? O rei Dário. Muito bem, certa é a resposta. Rei Dário. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Muito bem, a gente faz aqui. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Por favor, especifiquem. Tem que especificar. Tinha os outros sábios, sábios do rei, que eles tinham inveja de Daniel, por Daniel ter uma amizade com o rei, né? E aí eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia e eles tramaram um decreto
para só poderem orar, fazer seus pedidos ao rei. E o Daniel, ele era muito fiel a Deus e ele não obedeceu. E eles viram que ele estava orando a Deus e ele foi jogado na cova dos leões. Foi bem explicado mesmo. Foi, não? Foi bem explicado. E ainda, ela podia ainda acrescentar, tem uma quantidade de dias, se eu não me engano, é 30 dias, não era? Que não poderiam... por 30 dias não poderiam oferecer orações a outros deuses, no caso. Muito bem, mas está certa a resposta. Próxima pergunta. Não, a próxima, depois dessa aí. Quais eram as semelhanças dos animais da primeira visão de Daniel? Quais eram as semelhanças dos animais da primeira visão de Daniel? Temos duas visões dele. Qual é os animais da primeira? Tem duas. Eu quero saber da primeira, no caso. Um se parecia com um leão, o outro são 4 animais. Um se parecia com um leão, o outro com um urso, outro com um leopardo e outro com uma semelhança assustadora. Terrível assustadora. Exatamente, certa resposta. Um leão, um urso, um leopardo. E lá não diz, que realmente era tão terrível que não teria nem como ele descrever como animal terrestre. Um animal terrível que se diz lá. Muito bem, próxima pergunta. O que significa os 4 animais da visão de Daniel? Seriam 4 reis que viriam à terra e o último seria o mais terrível. Muito bem, certa a resposta. Próxima pergunta. Quais animais Daniel viu em sua segunda visão? Quais animais Daniel viu em sua segunda visão? É um bode. O Gabriel tá querendo E um misturar cordeiro. já os dois. Carneiro e cordeiro. Certo. E vocês? Dizem o quê? Um cordeiro e um bode. Muito bem. Se eu ouvi bem, eles responderam um bode e um cordeiro, não foi? Não, cordeiro. Cordeiro, foi. E agora disseram bode e o cordeiro também. Carneiro, ela falou? Foi? Foi mesmo? Ah, falou carneiro e cordeiro. Muito bem, trocaram, só erraram o bode, no caso. Trocaram o bode por cordeiro. Então, resposta correta para o grupo B. Muito bem, um carneiro e um bode. Próxima pergunta. Você ainda tem.
Acabou a pergunta? Não, tem mais uma aqui. É para vocês. Muito bem. Quando aconteceria as visões de Daniel? Quando aconteceria as visões de Daniel? Ele teve as visões, só que o anjo foi e falou para ele lá quando ia acontecer e quando ia ser. Nos últimos dias. Exata resposta, e encerramos aqui nossas perguntas, totalizando. Foi? Ah, não, irmão. Como é que você faz isso? Complica. Não sei. Eu não vi se elas viram. A irmã é sincera. Calma. Tão confiante. Tão confiante. Muito bem, eu vou fazer outra pergunta aqui. Qual era o nome babilônico que foi dado a Daniel? Beltesazar. Tem certeza que é Belsazar, não? Muito bem, correta resposta. Agora sim, encerramos as nossas perguntas. E como é que ficou? 8-13. Muito bem. Palmas, palmas, uma salva de palmas. Muito bem, pastor. Muito bem, boa tarde com Jesus. Parabéns para vocês. Ninguém está pedindo a minha opinião, mas eu sou sempre enxerido. Amém. Muito bom, irmão Danilo, eu estou gostando muito. Como é que foi o destaque da irmã? Seu destaque que você deu ali foi como? Esqueci o destaque. Tem que notar, né? Veja lá para nós, né? Deixa eu ver o destaque dela aqui, que ela deu. Quando você parar de apanhar, Deus parou de te amar. Amém. Quando você parar de apanhar, Deus parou de te amar. Quer dizer, quando Deus não te corrige, Ele não te ama mais. Amém. Tá muito bom. Agora, irmão, eu estou achando assim que se vocês sorrirem menos, é melhor. Concordam comigo? Aqui, né? Fala sério, né? Fala sério. Porque a palavra de Deus merece seriedade, né? Tá bom? Liberdade para falar, né? Para perguntar a vizinha do lado, porém, eu, na minha analogia, o sorriso está muito. Quem já viu falar Jesus sorriu? Agora, irmão, então tem que perguntar chorando, né, pastor? Não, claro que não, né? Mas vamos sorrir menos, né, irmão Danilo? Fica mais... Quem está ouvindo através da internet fica mais seguro, né? As respostas são boas, né? Vocês estão... Só que tem que estudar mais um pouquinho, né, irmão Danilo? Mais um pouquinho e o nosso aproveitamento será melhor, né? A igreja concorda comigo? Amém. Então, vamos fazer com menos sorrisos, né? Eu sei que todos... estão aqui fazendo com seriedade, mas vamos sorrir menos, né? Vamos sorrir menos, fica melhor, né? Nós vamos só... É porque isso é transmitido, né, irmão Danilo? Aí nós vamos ler aqui em 1 Daniel, aonde, no versículo 4 e versículo 5, aonde dá a resposta correta, que é 3 anos mesmo, porque ficou assim... Elas responderam 10, outras responderam 1 ano, e outra 3, né? Ficou na 3, mas corretamente é as 3, mas na Bíblia aqui.
A outra correção é que não foi no cárcere. Cárcere é prisão. Daniel estava eles foram chamados ao palácio, estavam sendo alimentados no palácio, assistiam com o rei. Então não era no cárcere, tá bem? Eu acho que foi só um equívoco com questão de José. José que era chefe do cárcere. Mas não era nesse mesmo. Aqui, ó. Versículo 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio. Tá bom? E a resposta aqui mais embaixo no 5 é 3 anos. Muito bem. Verdade. Na hora aqui de tentar dar ajuda para eles, a gente, no momento a gente caça a palavra, né? A gente assimila alguma coisa mais próximo do que se parece. Muito bem. Aí aqui tem, ó, eu estava olhando aqui, tem 8 pessoas nos assistindo. A irmã Vitória Monteiro, lá de Canaã, né? A irmã Lúbia, de Canaã, que é sua mãe. E tem também a irmã Catiele, que já notificou aqui, Catiele Silva. Ela diz, boa tarde com Jesus. Eu não sei se ela é de Canaã, ela não notifica. Castanheira, né? Castanheira, muito bem. Então tá bom, que Deus abençoe esses irmãos que já notificaram e os demais que estão assistindo. Tem ainda agora era 8, né? Pessoas. Amém. E irmão Jazi, o senhor tem como pegar essa caixa ali dentro do estúdio pra gente? Olha, parabéns a vocês por terem evidentemente lido o livro. Se não, aqueles que não conseguiram acompanhar o nosso estudo, mas sabiam já, isso é muito bom ter a ciência que vocês sabem sobre esse assunto. E tentem buscar sempre mais. Tem 2 mensagens que eu conheço que tratam sobre esse assunto, é a Escritura na Parede e as 70 Semanas de Daniel. Então procurem essas mensagens, leiam, que é uma coisa muito boa para cada um de vocês. Valeu a pena, né? Valeu a pena, muito bem. Então temos aqui 7 participantes. Então, para você, irmão Moisés, irmã Gabriela, irmã Alana, o bom é que tá uma irmã de cada lado, né? Aí fica para você, irmã Esther. Muito bem. E vocês responderam muito bem. Parabéns para vocês também. Uma salva de palmas também para eles. Muito bem, vocês responderam quantas? 8 perguntas, irmão? 8, né? 8, 13. Muito bem. E vocês vão se dividir aí essa caixinha de bombom entre vocês. Muito bem? Então, parabéns pelas respostas. Parabéns pela participação de cada um. Podem voltarem aos seus assentos. Muito obrigado. Então, irmão Jazi, quer fazer um encerramento aqui para a gente? É muito gratificante a gente poder ver esses jovens, né, comprometidos. E é como o pastor Sebastião falou, a gente dedicar um pouquinho mais do tempo, a gente se percebe que as respostas serão mais exatas ainda, né? Então, isso requer de cada um de nós buscar um pouco mais. Sabemos que o mundo vive completamente tentando tirar o nosso tempo e o nosso aproveitamento para as coisas de Deus, colocando inúmeras coisas na nossa frente para desvirtuar a nossa atenção, né? E eu queria deixar uma frase que eu ouvi, que o diabo, ele já sabe o final dele. Ele sabe que o final dele será triste, né? Mas mesmo assim, todos os dias ele está de pé, lutando com tudo o que ele pode,
para vencer, sabendo que ele não vai vencer. Agora, você que é filho de Deus, você sabe o seu fim? Nós sabemos, né? O nosso fim. Porque nós somos mais do que vencedores. E por que você tem que desanimar todo dia? Todos os dias você tem que ter uma injeção de ânimo para continuar. Porque a si próprio você diz, não, eu não dou conta, eu já sou fracassado. Mas aí vem o Espírito Santo dentro do seu coração e começa a trabalhar com você. E aí você começa a reagir, e quando é o final do dia você venceu o trabalho, a tarefa, a escola, né? Isso nós devemos colocar em mente, em nossos corações, que nós somos mais do que vencedores. Então não tem por que você desanimar todos os dias. Siga como aquele filho do rei que estava trabalhando de escravo, mas sempre com a cabeça erguida. Você é filho do rei, então não desanime. Continue nos trabalhos aqui com os jovens, na leitura, na oração. É difícil? É. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, você deve ser vitorioso, porque Deus venceu por você. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai. Como é bom nós vermos os nossos filhos encorajados, aprendendo do maior sábio que já existiu, e igual nunca haverá, que é o Senhor. O Senhor deu para nós o Teu Espírito Santo, para nós andarmos no conhecimento da Tua palavra, Pai. Agradecemos por esses jovens, por esses pais, por essas mães, pelo nosso pastor, por esta congregação. Que o Espírito Santo nunca venha sair deste lugar, mas que nós possamos estar sempre diante e debaixo da proteção do Senhor. Pedimos a bênção especial em favor de cada um, ó Pai. Também em favor do lanche que será servido para nós ali. Que o Senhor nunca deixe faltar no lar de nenhum dos Teus filhos, mas possamos ter todos os dias em ação de graça, Pai. É o nosso pedido, ó Pai. Também pedimos em favor da Santa Ceia, que é o mais importante para nós nesta tarde, nesta noite. Que cada um de nós possamos participar, crendo e recebendo saúde em nosso físico, nosso espírito e nossa alma. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Só uma notinha bem pequena. Tem uma nota grande aí para dar, irmão? Não, né? É que hoje na escola foi pregado, foi falado, que a partir de hoje, para nós fazer isso o ano que vem, é que nós, antes da ceia agora, nós vamos tomar um lanche, mas não ter companheirismo, tomar o lanche e voltar para a igreja. Aí você fica mais concentrado, né? Quando começar o culto aqui, você já está aqui dentro. Se não começa o culto, você está entrando. É porque está conversando lá fora, no átrio ali e tudo. E às vezes, mesmo na hora do lanche, fica a gente, às vezes, orando aqui, né? Pode que esteja gente orando e a gente está fazendo muito movimento ali. Então, que seja de manhã com as crianças desse jeito e agora também na ceia, vamos fazer assim. Vamos lá tomar o lanche caladinho e voltar para o santuário sem fazer companheirismo. Amém, amém. Então, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos ricamente.